extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Ok, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está agora abrindo as suas portas para nós chegarmos na sua casa com o nosso programa A Paz no Seu Lar. É um programa que tem um objetivo de levar paz. E a paz só está em Jesus através da palavra de Deus, né? Nós fazemos o ministério da igreja Deus é Espírito. E todos os domingos, neste horário, a gente tem o prazer, a alegria, a satisfação de realmente levar essa reflexão da palavra de Deus e também, no mesmo instante, um convite, né, para que a gente possa estar juntos na igreja, porque a fé é pelo ouvir. O salmista diz: alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, né? O evangelista Paulinho está comigo hoje mais uma vez, ele não viajou, né? Mas está conosco. Pai do Senhor, Paulinho, dê a paz do Senhor para os irmãos aí que estão nos assistindo, né, agora, na abertura dessa programação. Para mim, nós temos andado uns dias chuvosos, então é dia de alegria. Para mim, é com chuva, é com alegria. É sem chuva também é com alegria. Eu sou alegre e feliz porque meu nome está escrito no livro da vida. Então acabou a história. Exatamente. Isso aí é muito importante a gente pensar que não existe algo mais importante na história humana do que o nome de um ser humano estar escrito no livro da vida, né? Isso é importante. Então eu agradeço. Para a gente é uma felicidade, é uma satisfação nos domingos pela manhã estar aqui para, como o pastor falou, refletir um pouco sobre a grandiosa palavra de Deus. Eu gosto da Bíblia, nós estamos iniciando, mas só para um preâmbulo, né? Eu gosto da palavra de Deus porque eu costumo dizer para os irmãos o seguinte resumo. A Bíblia nos relata mostrando praticamente assim: Deus começou tudo que existe num jardim, um casal, né? Um casal, mas o capeta, o diabo como é invejoso, olhou para o casal e foi lá tentar, né? E começou pela mulher e depois passa para o homem, e essa luta vem até agora. Mas tem uma coisa que nos consola, para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo, o que mais nos consola é que um dia se terminará com a cidade santa. Aquele casal foi transformado um dia numa cidade santa, uma cidade santa que é a Nova Jerusalém, onde todos nós teremos lá nas ruas de ouro, né? Onde realmente não há lágrima, não há choro, só há alegria. Então não tem motivo para você ficar triste, porque nós sabemos que vamos morar numa cidade santa, onde um só rei dominará, né? E o mais engraçado, né, pastor, dessa cidade santa é que nós vamos pisar em ouro. O que é aqui, o ouro pisa nos homens, né? Não é? E as ruas são de ouro. E eu te convido para você vir aceitar Jesus Cristo como Salvador e fazer parte. Depois o seu nome está escrito no livro da vida, vai ser escrito no livro da vida, e com certeza você vai morar nessa cidade santa que as ruas são de ouro, né? Até Claudinho tem um convite. Claudinho, depois que ele está ali, ele está morrendo de sorrir ali, ele está ali gravando, né? Mas Deus abençoe. Você também pode sorrir, você também que já tem o nome escrito na vida, se alegre, sorria e glorifique ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é seu programa, A Paz do Seu Lar. Obrigado. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Ok, como nós falamos para vocês que iremos ter uma reflexão, nós vamos agora refletir na palavra de Deus, porque tudo se resume com esta palavra. A palavra, ela é algo marcante, e é que acontece quando Deus quis fazer, que fez os céus e a terra, tudo que existe, ele dizia haja, ele dava a palavra. Tudo começa com a palavra. Eu posso pensar no coração e tudo, mas se eu não falar,
não vai acontecer nada. É o Logos. Né? Quer dizer, então ela precisa, a palavra que a gente fala é forte. Quando eu digo eu te amo, né? Eu estou falando uma palavra, nem que não seja verdade, mas não é a palavra. Então por isso é que eu zelo pela palavra de Deus, medito, reflito e desperto em você que leia, estude a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Me lembro, falo em Bíblia Sagrada, me lembro do saudoso Rui Barbosa, que perguntaram para ele, convidaram para ele fazer parte de uma inauguração, homenagearam uma biblioteca lá na Bahia, que ele era um baiano, né? E perguntaram a ele que naquela biblioteca iam colocar a Bíblia, onde colocaria? Onde colocaria? Se colocaria embaixo dos livros, no meio dos livros ou em cima? Ele disse, a Bíblia é a palavra de Deus. Em qualquer lugar que você colocar, ela é a palavra de Deus, é a Bíblia. Se você colocar na parte inferior, ela será que dominará todos os livros que estão ali. Se você colocar no meio, ela será o centro de todos os livros que estão ali. Se você colocar em cima, ela será a bandeira ou o marco que dominará todos os livros. Então a Bíblia, ela é o próprio Deus falando com o homem. E onde ela estiver, pastor Paulo, ela sempre será superior, né? Sempre será o superior e o domínio da humanidade, né? Estou falando aí do Rui Barbosa, eu me lembrei que o Rui Barbosa foi o único homem que colocou uma placa na casa dele bem grande. Ensina-se inglês aos ingleses. Mas era o conhecimento que ele tinha, né? Como cristão, né? Rui Barbosa, como servo de Deus, foi um cristão. Cabeção. Né? Realmente a gente não está aqui exaltando o homem, mas estamos exaltando o conhecimento e o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Amém. Vamos ver, Ivan, vamos ver agora. Vamos ler aqui um Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para senhas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz seja sobre Israel. Amém. Que salmo poderoso, né, pastor? Imagina aqui o Davi olhando a sua cidade, talvez ele tenha ficado aqui, e é uma região muito alta, e ele começou a olhar ao redor e viu como era a geografia daquela cidade, daquela região. Jerusalém, ele fica aqui e fica circulado de montanhas. Monte das Oliveiras, Monte de Sião, né? Quer dizer, são montes, né? São montes que são difíceis de ultrapassar. Até mesmo numa guerra, o inimigo, quando ele ia atacar Israel, era difícil porque eles tinham que passar pelos montes. Aí ele olhando aquela situação, então ele parafraseia e ele gera ele começa a pensar num paralelo entre o cristão, o Senhor e a fortaleza que existia ao redor da cidade. A cidade poderia até ser frágil, mas a fortaleza estava ao redor. Aí ele diz, né, Paulinho? Quando ele diz aqui, os que confiam no Senhor são como os montes, né? Os montes que circulam. Uma diz assim, um dos escritores chega a dizer, é como um monte de Sião que não se abala. Aqueles montes gigantescos jamais foram abalados. Serão abalados só na volta de Jesus junto com a igreja, né? E assim mesmo ele ficará em cima do Monte das Oliveiras. E eu quero aqui, o que me chamou a atenção para esse hoje, foi o seguinte: os que confiam no Senhor. Você confia em Deus, você disse que confia no Senhor. E os que confiam no Senhor, ele não se abala com problema. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas vivem, qualquer coisa se abala, se desespera.
diz até que Deus não está mais com você, ou não está ali ouvindo, ou não dá mais certo, quer dizer, mas o Senhor, o salmista diz aqui, ó, os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, não se abala, você não pode se abalar diante do problema. Os problemas, eu ontem vi um comentário que eu achei muito interessante. Por que que Deus não livrou José de ir para a cadeia? Por que que Deus não livrou Daniel Da cova dos leões? Né? Sabe por quê? É porque Deus queria dar a bênção para José, era lá que Deus revelou tudo e mostrou quem ia ser José. É lá dentro da cova dos leões que Deus ia guardar Daniel, guardou Daniel para que ele possa testemunhar. Às vezes nós estamos passando algum problema porque é naquele problema que Deus quer realizar um grande milagre. Um grande milagre. Se ele evitasse, é uma bênção, mas não ficaria notório, não aconteceria um milagre. Deus quer realizar um milagre. Então, algum problema quando acontece com você, porque Deus, acredite, Deus quer realizar um grande milagre na sua vida. Acredite na palavra. Deus quer realizar uma cura se você está doente. Ele quer realizar, porque Ele veio para isso. Ele quer abrir uma porta para você, Ele quer lhe mostrar. Eu costumo até dizer o seguinte: cuidado quando você for orar por algum problema. Pergunte a Deus, não pergunte por quê, pergunte para quê. Qual a lição, né? Qual a lição que Deus quer me tirar dali? Então, não devemos nos abalar. Ao contrário, nós devemos olhar de cabeça erguida, acreditar nesta palavra. Né? Como ele diz aqui, né, pastor? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim, o Senhor, ele usa a metáfora aqui para mostrar que o Senhor é igual, é parecido com os montes, que como os montes ficam ao redor de Jerusalém protegendo, aí ele diz, o Senhor também fica ao redor do seu povo, como protegendo. A questão é que é preciso que quem mora em Jerusalém, como o pastor já foi lá, quem já foi lá, teve o prazer de ver assim aqueles montes, uma cordilheira de montes seguindo. Então ele pode imaginar como esses montes são fortes e firmes e como a cidade em relação aos montes é fraca. Porém, ele diz aqui que o Senhor, na linguagem da metáfora que ele diz, que o Senhor é igual aos montes, que fica ao redor daqueles que temem. Ou seja, o Senhor está circulando. Agora é preciso, pastor, acreditar nisso, né? Sim. Porque a palavra é bonita, mas se eu não absorver como verdade, a questão, pastor, é essa, é absorver como verdade. Porque às vezes a gente absorve como literatura, como conhecimento, tá bom, mas tem que ser uma verdade prática na nossa vida. E ele diz, o Senhor, ele é como, ou seja, nada nos atingirá. Por quê? Porque ao nosso redor, o Senhor é como aqueles montes. E a própria Bíblia diz também que ao nosso redor um anjo, né? Que vamos dizer que seja exatamente o Senhor. Né? Você sabe que eu sou empolgado, eu sou uma pessoa realmente empolgada. Eu subi esses montes, começando pelo Monte Horebe, né? Eu ganhei um médico para Jesus lá no Monte Sinai, né? Depois subi o Monte das Oliveiras, oramos lá. Depois subimos outros montes, onde tem vários, né? E aquilo, como eu sou empolgado, eu orava como se visse, lembrando que Jesus naquele lugar, lá no Monte das Bem-aventuranças, você sentir pregando aonde Jesus... Deve ser muito emocionante. Né? Então, é muita emoção, e eu sou realmente entusiasta nesse sentido, de todos os aspectos, e gosto, né? E também me emociono com isso, né? Porque é o Senhor que faz isso. Mas na realidade faz a gente lembrar, quando a gente lê a Bíblia novamente, eu passei os dias que eu passei uma semana, que nós passamos lá, inclusive foi muito bom no sentido, porque Deus preparou um diretor de um colégio, né, e um médico. E eles pediram pastor, e eu era o pastor. O outro era diretor de uma escola, mas era evangélico, e o outro é médico, foi com aceitou Jesus comigo. E então o que acontece? Eles não conheciam muito Bíblia, e eu tive que ficar com a Bíblia, comparando os locais,
Então, quando eu chegava à noite, eu já tinha que estudar para onde é que nós íamos no outro dia, que eu tinha que dar para ele, preparar, ó, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu um milagre. Então, isso realmente nos tornou assim, mais importante para mim, porque além de eu ter ganho um para Jesus, passei a ensinar, Paulinho, a mostrar e com isso aprender. Porque estudou a geografia, porque de noite eu tinha que fazer tudo isso, porque eu não podia dizer, eu tinha que ter conhecimento, eu como pastor, você como pastor tinha que ter conhecimento, porque tinha alguma coisa, mas na realidade a vivência de você orar, onde Jesus jurou lá em Getsemane, né? Quer dizer, então são coisas que realmente a Bíblia, por isso que nos conscientiza, e deixo aqui para você que está me assistindo, só tem uma maneira: aproxime mais da palavra de Deus, aproxime mais do Senhor, busque mais a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e para mim ter temor a Deus eu tenho que ter conhecimento da Bíblia, eu tenho que ser estudioso da palavra, eu tenho que meditar nela, como diz ela, medita, como diz Moisés, né, medita dia e noite. É muito bom quando a gente vive meditando na palavra de Deus, né? Não é só ler, mas meditar diariamente, pedir a graça de Deus, a unção, o Espírito Santo, para nos ensinar cada vez mais a interpretar e ter conhecimento dentro da palavra, que é esse Salmo 125, que também é muito profundo, porque toda ela mas como nós estamos comentando, tem alguns aspectos, né? Que na verdade o Salmo era uma expressão de alegria do autor, né? Por isso eu acho que essa é uma das coisas que Deus disse que Davi era o segundo coração dele, porque havia uma alegria imagina, o cara está aqui e de repente ele olha ao redor da cidade e vem na mente dele uma alegoria. Meu Deus, como tu é grande e tu nos cerca como esses montes, nos protegendo, né? Isso é uma alegria que emana de dentro para fora, e que essa mesma alegria, pastor, tem que ter na gente. Porque eu digo ao corpo, senhor, às vezes a gente acorda de manhã, eu, por exemplo, estou falando de mim, e às vezes você olha assim o dia, e às vezes a coisa está complicada, está faltando aquilo, não tem aquilo, o carro está sem aquilo, e às vezes vem um desânimo assim, aí você começa a pensar, poxa, para quê? De repente, do nada, começa a vir uma força, algo que não tem explicação, você aí vai me lembrar... você fica forte. Ele disse, mas tu é o Senhor, sabe? É algo que não tem explicação. O que você acha quando o salmista Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Eu acho que ele começou a meditar, a refletir ali, e diz, olha, Deus, ele é o meu pastor. Então eu acho que alguma coisa estaria acontecendo para ele repetir aquilo ali. Rapaz, eu tenho ele como meu pastor, ele é meu pastor, e se ele é meu pastor, nada me falta. Então nada vai faltar. Agora precisa você acreditar que, como o salmista, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É esta palavra que eu quero dar para você, desde que você busque. Agora, se você não vai à igreja, ouvir a palavra, né? É difícil, porque você tem as atitudes, a fé sem as obras é morta. Você precisa tomar atitude de vir à igreja, ouvir a palavra, refletir, decidir. Eu costumo dizer o seguinte, que eu peço muito a Deus algo, mas eu peço para dar, para ajudar alguém, porque é tão bom a gente ter para dar, né? É tão bom. Toda a natureza, pastor, tudo que Deus criou, ele se multiplica para o próximo, né? Você planta um só caroço de milho, na terra, fecha, nascem segundo a expectativa. O senhor que é um homem do campo, que nasceu dentro da agricultura e que fez também curso de agricultura na escola, então você vai ver que um milho, ele gera 8 espigas no pé. Cada espiga tem a média de 180 caroços. Agora pega 8 vezes 180 por 1. 2 vezes 1, 16. Esse é o Deus da multiplicação. E ele diz, quem planta, colhe. Então, nunca você vai plantar, pastor, e vai colher na mesma proporção. Nunca é assim. Toda planta, ela tem a proporção, a aritmética de Deus é diferente. Você vai ver, por exemplo, você pega uma semente, vamos botar outra semente de bananeira, você bota aquela raizinha, uma sementezinha de bananeira, ela nasce um cacho que pelo menos está mais de 100 bananas num só cacho.
né? Então as coisas de Deus sempre são exageradas. Isso, e que a gente isso. não reflete nisso, né? Mas a gente vê a situação do feijão. Você planta um carocinho de feijão, nasce aquelas vagenzinhas assim, e cada vagenzinha daquela tem uma média de 60 feijãozinhos dentro. Então assim, você vai ver que todo Deus se multiplica. Este Deus é o Deus que também quer que a gente se multiplique. Portanto, como o Senhor disse, eu preciso ter para multiplicar na vida dos outros. É assim, por isso que a palavra que nós acabamos de ler, os que confiam no Senhor, se você confia no Senhor, né? Você é como o monte de Sião, você não se abala, você confia, você conhece, eu estou confiando que Deus está cuidando de mim, Deus está me guardando, um anjo acampa em volta da minha casa. Você precisa conhecer a palavra para que você possa pronunciar e pôr em prática. E é isso que daqui a pouco, após os nossos apoios... Encerrando aqui, pastor, interessante. O monte ele é inabalável. Isso não significa que ele não receba uma série de ataques, né? O vento empurra, a chuva empurra, a temperatura baixa, a temperatura alta, tudo vem sobre o monte. Você vê que as dunas mudam, né? O vento consegue levar, né? Mas o monte de Jerusalém muito não. mais difícil. Então, assim, o monte está firme, mas ele está firme, mas ele suporta muita coisa difícil. Como na época do inverno, ele se enche de gelo, que ele fica com frio, mas na época do calor é quente demais. Mas vem a época dos ventos que bate nele, né? Então, assim, a nossa vida pode ser comparada a isso. Por mais que venha tempestade, gelo, neve, qualquer coisa, mas ele é inabalável. É por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Amém. Né? E nós vamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, vai requerer de nós essa perseverança, essa vontade, essa determinação, esse prazer de agir em nome do Senhor Jesus. E nós da Igreja Deus é Espírito estamos para orar por você. Daqui a pouco, fique ligado. Divulgue o seu produto no rádio. O rádio é moderno e sabe se adaptar ao tempo e está sempre atual. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie aqui na Rádio Moriá. Ligue agora para DDD 85-3269-7890. O WhatsApp 859-9995-6942. Anuncie aqui, porque a propaganda é a alma do negócio. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Ok, é hora de oração, é hora de falarmos com Deus. E nesta oração eu quero apresentar a nossa gratidão a Deus, porque no dia 13, segundo sábado de maio, nós vamos estar comemorando em nossa sede, na ceia, junto à ceia, Paulinha, nossos 43 anos de fundação da Igreja Deus é Espírito, e você já se prepare. E nós vamos ter agora, se eu quiser, no dia 1º, um dia de consagração, de gratidão. Nós temos a agradecer a Deus, são 45 anos de fé, 43 anos de ministério, e é o Senhor que tem nos segurado, e eu não posso deixar de fazer essa oração agradecendo a Deus já, e também pelos ouvintes, pelos irmãos que têm contribuído, têm colaborado, pelos pastores, por você, pela vida de cada irmão, que tem contribuído, tem colaborado, porque ninguém só faz nada, é o Senhor que tem feito e tem ajudado, Ele que levanta, né? Vamos orar então. Querido Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, a minha oração é de gratidão. Gratidão pelos 43 anos do ministério que Deus tem levantado. Eu sou grato também pelos pastores que Deus tem levantado, os homens de Deus, Deus tem levantado nesta obra. Meu Deus, e agora eu intercedo por os que estão vindo, que o Senhor vai mandar, por aquele que está me assistindo pela primeira vez, que ele possa sentir vontade de pregar o Evangelho, de ganhar alma. Esse que está doente, está precisando de uma cura, de um milagre. Esse que está depressivo, está sem força, sem coragem, que não tem mais ano de igreja, Senhor. Que está decepcionado por alguma coisa. Senhor, salva, liberta e direciona. Eu também intercedo, Senhor, por todas as autoridades do nosso país. Amém. Também, Senhor, meu Deus, pelos nossos profissionais, médicos de saúde, nossos juristas de um modo geral. Senhor, Tu és Deus.
Tu és o Senhor dos Senhores. Abençoa, Senhor, também a direção dessa TV. Nos usa pela graça, Deus. Recompensa a cada um que faz parte dessa programação. Esse que está me assistindo agora. Que a bênção de Deus seja no seu lar, na sua casa, na sua família. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja. E amém e amém. Hoje, a partir das 18 horas, nós vamos estar ali orando por você, pela sua casa. Visite-nos, esteja com a gente. Não vamos estar orando por você. Você é o nosso convidado. Você que nos assistiu, nos procure. Está aí, inclusive, mais uma vez, nosso endereço. É também, interessante, né? pastor, botar o nosso telefone, que se você quer ouvir alguma coisa específica, tem dúvida de algum tema, você liga para a gente aí, né? Que a gente... O telefone do pastor... E a gente manda o programa, manda a mensagem, tem problema. Exatamente, a gente fala daquilo que você tem dúvida. Deus Tá abençoe. certo? Para a glória de Deus. E no próximo domingo estamos de volta, se assim Deus o permitir. A paz do Senhor. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores